Liminar é da ministra Carmen Lúcia. Os sistemas do aplicativo e do Internet Banking da Caixa Econômica Federal apresentam instabilidade desde a manhã de hoje. Os clientes relatam falhas de login e para efetuar transações, principalmente por meio do Pix. O site Down Detector, utilizado para identificar problemas em serviços, registrou mais de 4.000 reclamações. A Caixa informou que houve um incidente de infraestrutura numa linha de transmissão e que trabalha para restabelecer a normalidade. A região da América Latina e do Caribe superou em setembro os níveis pré-pandemia de transporte aéreo de passageiros. Foram registrados 28 milhões e 600 mil viajantes. O número representa alta de 1,2% na comparação com o mesmo mês de 2019. A região também foi a única a verificar um salto no índice de setembro em todo o mundo. Os dados são da Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo. No horário de Brasília, 4h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. News Truck CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimóveis.com.br. Apresentação: Rafael Pio. 4h05, muito boa tarde para você sintonizado aqui na CBN Campinas, nos 99.1 e também no nosso canal no YouTube. Estamos começando CBN Esportes, segunda edição desta terça-feira, dia 8 de novembro de 2022. E nós vamos juntos até às 5 da tarde, direto aqui do Motor Park, na cidade de Tuiuti, aproximadamente uma horinha aí de Campinas, tem uns 50 minutos de estrada, depois mais uns 10 de estrada de terra, e chegamos até o Motor Park, onde acontece hoje o lançamento do Electric Experience, um evento que vai acontecer no final de semana, cheio de carros elétricos, de novidades, de 11 montadoras no total estão aqui no Electric Experience, e nós tivemos várias experiências aqui hoje, inclusive a experiência de que adoraríamos ter um carro melhor do que o que temos, e outra experiência, algumas outras que vamos até comentar durante o programa, principalmente a questão do custo, né? É algo impressionante assim, você conseguir andar com um carro 350, 360 km carregando com apenas R$8, gastando R$8 para carregar. Quer dizer, é um outro mundo que a gente torce para que seja uma realidade um pouco mais próxima, quem sabe em breve. Mas realmente muito legal o evento Electric Experience aqui no Motor Park. Vale a pena você vir até a cidade de Tuiuti e curtir não só o evento, mas todos os finais de semana. O parque está aberto e a gente vai conversar daqui a pouco com o Kaká, que vai trazer um pouquinho mais pra gente de tudo que acontece aqui. Mas, começando o CBN Esportes com os principais destaques do dia. Terça-feira de abertura da 37ª e penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com São Paulo e Internacional, que jogam no estádio do Morumbi às 9h30 da noite. Fluminense, Goiás, Avaí, Ceará, Coritiba e Corinthians, além de Fortaleza e Bragantino, Palmeiras e América, Juventude e Flamengo, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense jogam amanhã, quarta-feira. E na quinta, Atlético Mineiro e Cuiabá, Botafogo e Santos. E agora o destaque dos clubes de Campinas, a dupla campineira. Boa tarde, Júlio Nascimento.
Muito bem, Pio. Daqui a pouco informações sobre a dupla campineira, os dois times que se movimentam já pensando em 2023 e já trabalham com os primeiros nomes dos prováveis reforços. O Guarani tem 3 nomes nessa lista, mas também tem jogadores que estão se despedindo do Brinco de Ouro. O mesmo acontece com a Ponte Preta. A Macaca avalia o mercado em busca de jogadores para servir o time de Ares dos Anjos a partir da Série A2, mas também tem atleta deixando Moisés Zucarelli. Pio. Julião, toda a programação já de Guarani e Ponte Preta pro ano de 2023, alguns normal, né? Toda entre safra chegando e outros deixando o estádio Moisés Zucarelli, também o Brinco de Ouro. A gente vai discutir tudo isso e muito mais aqui no CBN Esportes Campinas. E agora o destaque de Fábio Schaibe. A Copa no Mundo do Catar gerando polêmica nessa semana, Fábio Schaibe. Boa tarde. Boa tarde, Rafael Pio, boa tarde, ouvinte CBN. É verdade, é isso. Há 12 dias do início da abertura da Copa do Mundo do Catar, o ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, afirmou que foi um erro ter escolhido o Catar como país sede da Copa do Mundo desse ano. O Catar foi escolhido como anfitrião do Mundial 2022, ainda em 2010, em meio a acusações de compra de votos. Blatter era o presidente da entidade à época, Pio. E uma declaração muito forte de Joseph Blatter, sem dúvida nenhuma, e é esse o destaque que eu quero pedir pro Carlão de Freitas. Ele podia ter feito alguma coisa também, porque era presidente em 2010, né, Carlão? Boa tarde. Boa tarde, Pio, boa tarde, ouvintes ligados no CBN. Aliás, Esportes, ele poderia ter feito tantas coisas. Poderia ter feito tantas coisas. E ao falar do Catar como um evento de Copa do Mundo, realmente ele tem razão nesse aspecto. Porque é um país com muitas restrições, é um país que tem a sua cultura, os seus costumes que não condizem com o mundo. O mundo de Copa do Mundo, podemos dizer assim, cerveja, a festa, tal, tem muitas restrições e o turista ou o torcedor que vai acompanhar a Copa tem que ter muito cuidado. Não é como uma Copa aqui no Brasil, uma Copa na Europa, é uma Copa diferente em virtude desses costumes, né, destas restrições no país. Nisso eu concordo com o Blatter. Agora, o que ele falou? Compra de votos, Joseph Blatter, FIFA... Toca o barco. Vamos seguir pra frente. Só faltou falar CBF, Ricardo Teixeira. Isso, faltou essa pequena relação. Isso. Mas tudo bem, né? No ar o CBN Esportes Campinas, com os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, produção de streaming de Daniel França, reportagem Júlio Nascimento, plantão é de Fábio Schaibe, comentários de Carlão de Freitas. A direção geral da CBN Campinas é de Daniela Pedroso. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimóveis.com.br. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Estradas. 4h11, Mário Quintino chegando com as informações das rodovias nesta tarde de terça-feira. Tudo tranquilo ou já a movimentação intensa em algum trecho? Marinho, boa tarde. Oi, Pio, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo boas notícias pela rodovia Campinas-Montemor. Por enquanto, nosso ouvinte faz bom caminho nos dois sentidos. A movimentação já é mais intensa para quem sai de Campinas, vai em direção de Hortolândia, mas por enquanto segue aí sem pontos de parada. A gente fala também da rodovia Santos Dumont. Pela Santos Dumont, por enquanto, também segue sem problemas nos dois sentidos. E eu faço um alerta apenas da rodovia Miguel Melhado Campos. Nas proximidades do anel viário Magalhães Teixeira, tem problemas com veículo, então atenção ali já entre Vinhedo e a cidade de Campinas, para você que chega a Campinas, região do Jardim São Domingos. Pio.
Obrigado, Mário Quintino. Volta daqui a pouquinho com informações do trânsito. Com o Militech 1, o seu veículo economiza combustível, melhora o desempenho, aumenta a vida útil do motor e ainda reduz a emissão de poluentes. Use Militech 1 e comprove os benefícios você também. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom. Super simples. E o Vôlei Renata entra em quadra daqui a pouquinho, 9h30 da noite, com Felipe Brito, totalmente recuperado, todo o elenco à disposição do técnico Horácio Dileu para enfrentar o Vedacity Guarulhos. O Vôlei Renata, nesse momento, atual terceiro colocado na tabela de classificação. A CBN Campinas transmite a partida direto do ginásio do Taquaral a partir das 9 da noite. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento em supermercado. Na loja no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Confira! Tomate especial, só R$ 3,99 o quilo. Cenoura, apenas R$ 1,99 o quilo. Pernil suíno, R$ 12,98 o quilo. Cerveja Heineken, lata 269 ml, R$ 2,98. Ofertas válidas até 9 de novembro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. Tem stand novo da Patriani em Campinas. Isso mesmo, o mais novo lançamento da construtora Patriani na cidade está de portas abertas para você. A localização é show, no bairro Nova Campinas, numa paralela da Norte Sul, de frente para o Cambuí. Apartamentos de 2 e 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e 2 vagas na garagem. É o lançamento que você esperava, em um dos bairros mais desejados de Campinas. Aproveite, porque é o último lançamento do ano da Patriani na cidade. Momento do brinde. Novidades e sugestões sobre vinhos do mundo inteiro. De segunda a sexta, 5 para as 2 da tarde, com Jorge Luque. O Centro de Oncologia Campinas e parceiros realizarão neste sábado, dia 12, um mutirão de prevenção ao câncer de próstata em 500 homens. Os exames e os tratamentos são gratuitos. Saiba mais sobre o Sábado Sem Câncer em oncologia.com.br. É o Centro de Oncologia Campinas acreditando na vida. News Truck CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h16, de volta aqui direto do News Truck da CBN Campinas, no Motor Park, na prévia, no lançamento já desse evento Electric Experience que acontece nesse próximo final de semana aqui mesmo no Motor Park. Como eu vinha dizendo, junto com o Carlão de Freitas na abertura do CBN Esportes, é um parque de diversões, gente, isso aqui. Como que funciona? E a gente vai saber um pouquinho mais sobre essa programação que é feita aqui no Motor Park com o Kaká Close, que tá aqui com a gente. Mas é um parque de diversão, Carlão, porque a gente chega, você olha aqueles carros maravilhosos e o pessoal fala, pode escolher. Nossa. E você vai dar uma volta com ele. Hoje, na realidade, né? Hoje é terça-feira, eu estou 8 de novembro. Isso. Eu estou vivendo uma terça-feira de sonhos. Dos sonhos. O problema é ir embora e voltar pra realidade. Pegar nosso carrinho lá no estacionamento e ir pra cá. Aí, sabe o que eu tô pensando aí nisso. Tem aquela subidinha da Ângelo Simões ali, que a gente vai tentar dar uma prova de morro, e aí... Não é fácil, não é fácil. Que sensação maravilhosa. Kaká Close tá com a gente aqui no News Truck. Bom, Kaká, primeiro, obrigado por esse espaço que você cedeu aqui pra gente. Parabéns por esse projeto do Motor Park. Muito legal estar aqui. Boa tarde, Kaká.
Valeu, boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês da CBN e tentando passar um pouquinho, né, para o ouvinte essa sensação, porque foi até o que eu falei com você em off aqui, que é difícil você explicar uma pessoa sem ela ter essa visão, né, de tantos carros que ela pode andar nesse mundo novo aí, eletrificado e tudo mais. Então é um prazer aí. Vamos ver se a gente faz com que as pessoas venham aqui para poder sentir na pele isso que a gente está falando. Ô Kaká, e enquanto a gente dava algumas voltas aqui na pista, o pessoal que vai junto com a gente ali, né? Eles vão explicando o motor do carro, velocidade que chega, arranque, enfim, dando uma aula ali pra gente, né? Uhum. E a gente ficou, aliás, parabéns porque o tratamento deles muito legal com a gente, sempre muito simpáticos. Eles estavam explicando algumas situações que chamam muito a nossa atenção, como por exemplo o consumo de um carro desse. É óbvio que se a gente for olhar o valor do carro, é um valor muito mais alto do que o valor de um carro a combustão. Só que se você for fazer sem pensar no meio ambiente, que esse aí não tem preço, mas se você for pôr na ponta do lápis ali também, o que você gasta para poder andar com um carro desse é infinitamente menor do que o carro a combustão. Com certeza, você tem um custo operacional muito mais baixo, né? E não é só o combustível versus a energia elétrica, né? Mas você tem também uma economia muito grande nas revisões. Você gasta menos freio, porque o carro, quando você tira o pé do acelerador, ele já freia regenerando a energia, né? Acumulando energia na bateria. Você não tem uma série de itens de revisão que, né, água do radiador, não sei o que, não tem mais nada disso. Então ele acaba se tornando mais eficiente ainda. E essa relação de valor entre um carro elétrico e um carro a combustão está caindo. Se você pegar um carro premium, né, lá no topo da cadeia, lá em cima da pirâmide, e você pegar um carro a combustão e um carro 100% elétrico, eles já são o mesmo preço. 1 para 1. Você compra um carro puro elétrico de 500 mil reais no mesmo padrão de um carro a combustão 500 mil. É o mesmo valor. Quando você chega para baixo, né, e você entra nos modelos de entrada, aí a diferença é maior. Mas ela já foi muito maior. Hoje ela é de 2 para 1. O carro mais barato do Brasil, puro elétrico, custa 2 vezes do que a mesma versão dele a combustão. Ou seja, você paga 70 mil no carro a combustão ou 140 mil no elétrico. Ok, é uma baita diferença ainda. Porém, dependendo do seu uso num período de 2 anos, ou até menos do que isso, se você é um sujeito que trabalha com carro todo dia, que roda, que anda num raio de no máximo 200 km por dia, a sua economia de compra, né, o gasto a mais que você teve na compra, você recupera em menos de 2 anos. Então, assim, hoje em dia, as pessoas falam, mas é impossível. Não, calma, não é impossível. Você só precisa ter um carregador na sua casa, um carregador caseiro, esses mais simples que tem, de 7 kW por hora, custa na casa de 3 mil reais, mais ou menos, 3.500 reais, não é uma coisa tão exorbitante. Instalação elétrica 220 volts normal. Então você chega com o carro, põe para carregar, no dia seguinte você sai com a bateria cheia, e esse seu carregamento, depende do quanto você tem de bateria, pode custar de 7 a 40 reais para você andar 300 quilômetros. 300 quilômetros Vamos pôr uma média aí, que você gaste 20 reais para andar 300 quilômetros, vai? Mas você pode gastar muito menos, dependendo do que for. É uma conta que fecha muito, sabe? E você ainda pode colocar hoje na sua casa, no telhado da sua casa, os painéis solares, e você pode transformar energia. Você pode transformar isso em zero. Né? Depende da quantidade de painel que você colocar, você pode transformar, né? Você vende essa energia acumulada para a companhia de energia e depois você compra essa energia para abastecer o seu carro. Se sei lá, se você vendeu X quantidade de energia e consumiu a mesma quantidade de energia, você rodou com o seu carro gastando zero. Kaká, a gente está no CBN Esportes, então falando de esporte, por exemplo, a gente dirigiu um Volvo que ele é híbrido, né? Então, a explicação pra gente foi que até a resposta dele pro cola o pé lá embaixo, que aliás cola o pé lá embaixo significa colar o corpo no banco, né, Carlão? Que a gente vai lá atrás. A resposta dele, ela não é
imediata, assim. Ela é muito rápida, mas não é imediata, igual num carro 100% elétrico. É mais ou menos por aí? E se sim, já dá para se pensar, eu sei que já existem corridas com carro 100% elétrico, mas dá para se pensar num futuro em categorias mais famosas, como uma Fórmula 3, uma Fórmula 2, sendo a carros elétricos, Cacá? Ah, sim. Hoje já tem a própria Fórmula 1, né? Hoje o Fórmula 1 já é híbrido, já não é um carro puro a combustão, né? Ele já tem uma bateria e tudo mais. Isso vai chegar rapidamente, né? A Fórmula E hoje já também tem bastante sucesso. Tem uma corrida de rally chamada Extreme E, também de carros elétricos, que é muito bacana, muito bem, carros sofisticados e pilotos muito renomados. Sebastian Loeb, 11 vezes campeão mundial de rally, o catariano, né, o Nasser Al-Attiyah, falando em Copa do Mundo, ou seja, o Carlos Sainz, né, o pai do de Fórmula 1, mas também bicampeão do Dakar, bicampeão mundial de rally também. Então a categoria, essa tecnologia toda vai chegar, e a competição como um todo, como sempre, ela é o laboratório principal das marcas. Então você coloca muita tecnologia para um carro de corrida, que depois essa tecnologia devagarzinho vai chegando no carro de rua, né? A gente vê isso com fibra de carbono, com freio de cerâmica, com um monte de coisa da Fórmula 1 que hoje já tem nos carros mais sofisticados. Então essa tecnologia chega até a ponta aqui. E com o elétrico vai ser a mesma coisa, né? Ou seja, a competição sempre desenvolvendo lá na frente para você daqui a pouco chegar e ter no seu carro do dia a dia essa tecnologia. Carlão, Kaká, que estamos convidados a dar uma volta com ele na pista. É claro que eu confio muito nele. O problema é igual você falou em off. Eu confio. Aí é complicado. Ô Kaká, agora nós estamos vivendo aí uma geração no mundo do esporte amador, no mundo do entretenimento esportivo, né? Os esportes de areia, tem o futebol e principalmente o beach tênis, que está virando uma febre, e várias arenas estão sendo construídas. E essa arena de um automobilismo que é a paixão do brasileiro, da onde surgiu, da onde veio esse start sensacional aí? Pois é, eu trabalho com carros há muitos anos, eu fui repórter da revista Quatro Rodas, eu sou jornalista igual vocês são radialistas, não sei se jornalistas também, né, muito, muito próximo uma coisa da outra, e eu trabalhei muitos anos na revista Quatro Rodas, fazendo testes de carro e tudo, saí para montar uma empresa de eventos automotivos, né, tenho sangue, fui piloto de rally, tenho um recorde do Guinness na travessia das Américas de carro, do Alasca até a Patagônia, em 18 dias. Nossa. Tenho, assim, de carro eu já fiz realmente muita coisa. E é uma paixão, eu faço por paixão, não é por dinheiro, não é por nada disso me move. Muito pelo contrário, o dinheiro eu gasto e às vezes falo, ixi, acabou, e agora? Né? Mas sempre tem alguém ajudando, um patrocinador e tudo mais, a gente vai fazendo. E aqui eu diria que é a síntese da minha vida, sabe? Assim, tudo que eu fiz em 30 anos nesse mercado de automóveis, trabalhando com eventos, com carros, lançamentos, montadoras e tudo mais, a gente transformou isso no Motor Park, que é um lugar que é aberto ao público, justamente como eu gostaria de ir. Era um lugar que eu, se estivesse em casa, falaria, o que eu vou fazer no domingo? Vou querer ir para um lugar assim, que tem um monte de carro para eu andar, que tem as pessoas que gostam de carro, que falam de carro, encontros de carros antigos. Esse é o Motor Park. Então eu fiz um negócio para mim, vamos dizer assim, do que eu imaginava, e tá muito legal, né? É aberto, assim, o público vem família, vem criança, vem cachorro, todo mundo curte, passa o dia inteiro aqui, anda de um monte de carro, né? Hoje a gente está aqui num evento especialmente de carros elétricos, né? De eletrificados. No Motor Park, todos os finais de semana é normal, você tem vários tipos de carro, a combustão, ou elétricos também, mas eu gosto de ouvir as histórias, de ficar sentado aqui, né? Às vezes a minha esposa fala assim, mas você vai lá de novo, você não precisa ir de lá esse fim de semana. Aí eu falo, mas é muito legal, o que eu vou fazer? Eu vou lá. Aí pego, ó, e tem algo também, Kaká, que é claro que é um local onde as pessoas se divertem,
Mas ela pode servir para você que tem uma dúvida, por exemplo, tá querendo um carro. Poxa vida, se tem aqui, você pode testar o carro aqui. Não, é muito diferente você vir testar um carro numa pista, né? Com uma pessoa que tá do lado que vai te explicar aquele carro de verdade. A gente não vende carro, não tem um vendedor do seu lado. É diferente de um test drive de concessionário, né? Aqui você realmente experimenta o carro. Né? É transparente. Né? Você gosta ou não gosta. Não tem... ninguém tá aqui para fazer um malho de venda, nem nada disso, né? A gente tem as marcas parceiras que tem a sua equipe de venda aqui, então se você gostou daquele carro na pista, você pode combinar, puxa, quanto custa, sei lá, combina, vai na concessionária depois e faz o seu negócio, mas o nosso foco principal é a experimentação, né? É basicamente isso. No final de semana, aí é o evento aberto ao público. Hoje um evento fechado, no fim de semana aberto ao público. Exatamente. Hoje a gente está com o dia de abertura do Electric Experience. Até sexta-feira a gente está com públicos diferentes, mas em públicos fechados para convidados. E a partir agora do feriado, né, do dia 12, sábado, até o dia 15, terça-feira, aberto ao público. Quem vier vai andar. Tem 26 modelos diferentes de carros eletrificados, né, entre híbridos, plug-ins e 100% elétricos para você escolher. Tem de todo tamanho, carros que não foram lançados, carros que vão ser lançados só ano que vem, carros que foram lançados hoje, né? E um line-up completo aí para você. É muito interessante, o carro elétrico, ele atrai bastante a curiosidade das pessoas. E você se acostuma muito rápido com ele. Depois, se você tiver que fazer o contrário, é muito difícil. Hoje teve uma palestra de um rapaz aqui, né, de uma das montadoras presentes, que falou exatamente isso, que uma pesquisa com os clientes é que eles não voltam mais para o carro a combustão. Questão de velocidade, arranque, retomada, o elétrico ela é mais rápida, Cacá? Normalmente sim, mas eu acho que a relação vai além disso, ela vai na questão do barulho, do ruído, né? Você tem hoje uma poluição sonora muito grande, né? O motor também de carro a combustão vibra, você não percebe, a gente está acostumado já, mas ele vibra. A hora que você anda em algo que não vibra nada, que não faz barulho, é muito interessante. E aí quando você volta para a vibração e para o barulho, você fala, nossa, como... Tanto que até as marcas têm um trabalho muito grande nos carros elétricos na questão de ruído. Ruído do vento. Porque o motor não faz barulho. Então, você começa a se preocupar com outros barulhos. Isolar mais para poder lataria. Barulho de pneu, né? E de vento. Hoje é uma preocupação grande para as marcas que estão investindo na eletrificação. Cacá, obrigado mais uma vez por nos receber aqui, por conversar com a gente aqui no CBN Esportes. Imagina, é um grande prazer sempre, e deixa aqui o meu convite a todos os ouvintes aí para que venham no Motor Park aqui do Aras Tuiuti, e agora, se vier no feriado, vai andar em muitos veículos elétricos. Muito legal, 4h30 a gente vai para o Repórter CBN intervalo, e na volta a gente fala de Guarani e Ponte Preta. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Repórter CBN. Terça-feira, 8 de novembro de 2022. O Tribunal Superior Eleitoral vai apurar a existência de uma organização criminosa formada por empresários que coordenam e financiam os bloqueios em rodovias do país.
O presidente do órgão, Alexandre de Moraes, recebeu uma série de informações que podem levar à identificação das pessoas envolvidas nas interdições. As investigações apontam para um fluxo financeiro entre empresários de todo o país para que as pessoas permaneçam nos pontos bloqueados. Os manifestantes contam com estrutura como banheiros químicos, ônibus e lanches. O Ministério Público de Santa Catarina deu um prazo de 24 horas para que a Polícia Militar adote providências e desobstrua as vias públicas do estado. A corporação também deve informar a relação de bloqueios parciais ou totais. O MP catarinense criou um gabinete de crise para tentar resolver o problema causado por manifestantes que não aceitaram o resultado das eleições presidenciais. Uma pessoa que estava internada após se intoxicar num vazamento de amônia morreu em Anápolis, em Goiás. O homem estava internado desde setembro. Ele teve contato com a substância após um vazamento no frigorífico em que trabalhava, em Rio Verde, no sudoeste do estado. O homem sofreu múltiplas queimaduras e estava entubado com um quadro de saúde grave. 2 pessoas morreram no vazamento de amônia. O embaixador do Catar na Copa do Mundo disse que homossexualidade é um dano mental. O ex-jogador Khalid Salman afirmou que visitantes gays serão tolerados desde que sigam as regras do país, onde a homossexualidade é ilegal. O Catar espera mais de 1 milhão de turistas. O ex-jogador deu a declaração a uma TV alemã. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. 4h34, aqui no Motor Park tudo livrinho, viu, meu caro Mário Quintino, mas como que estão as ruas e avenidas de Campinas, Marinho? Quem segue na Andrade Neves aqui em Campinas encontra dificuldades, Pio. Inclusive aconteceu um acidente, por conta disso tem lentidão nos 2 sentidos, logo nas proximidades da Torre do Castelo. Por isso, siga aí com atenção. A gente está em contato com a INDEC para saber ao certo o que aconteceu por lá. Eles já têm essa informação de um acidente, mas ainda não tem detalhes. Assim que tiver, a gente traz para os nossos ouvintes, mas já fica o alerta. Siga aí com atenção na Andrade Neves nos 2 sentidos. Quem puder, prefira seguir aí pela Alberto Sarmento, na Francisco José de Camargo Andrade, ou então pela Engenheiro Cândido Gomide. A gente traz informações também da Imperatriz Leopoldina, que já tem movimentação intensa na região do Taquaral, para quem vai em direção da Brasil. Pio. Valeu, Mário Quintino. Até amanhã. Até amanhã. O Super App do Gringo oferece diversas soluções para simplificar IPVA, CRLV, seguro e mais. Aproveite a dica e baixe agora. CBN Esportes Campinas, 2ª edição. News Truck CBN Campinas. 4h36 e ontem foi concluída a 36ª rodada, hoje começa a 37ª rodada e penúltima da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vai saber das informações dos clubes de São Paulo com Vinícius Moura. O Campeonato Brasileiro entra em sua última semana com 2 rodadas pela frente. O São Paulo enfrenta hoje o Internacional no Morumbi a partir das 9h30 da noite, na abertura da penúltima rodada. O Colorado tenta confirmar a vice-liderança da competição. O Inter é o 2º colocado, a 3 pontos do Fluminense, que é o 3º. Já o Tricolor precisa voltar à faixa de classificação à fase preliminar da Taça Libertadores. O São Paulo caiu para o 9º lugar após a derrota para o Fluminense no sábado. A distância para o 8º é de 1 ponto. O Meia Patrick deve permanecer na equipe titular. O GE. Globo informou que o jogador não gostou da decisão do técnico Rogério Ceni de o substituir no intervalo da partida contra o Fluminense no fim de semana. O Corinthians jogará diante do Coritiba amanhã no Couto Pereira. O Coxa se livrou do risco de rebaixamento ao vencer o Flamengo no domingo por 1-0 no mesmo estádio. O Alvinegro acumulou 2 vitórias nas 2 últimas rodadas do campeonato, frente ao Flamengo e ao Ceará.
O Corinthians tem apenas uma sequência de 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Foi em julho, na virada do turno, quando superou o próprio Coritiba e o Botafogo na Neoquímica Arena, além de um triunfo frente ao Atlético Mineiro no Mineirão. O Palmeiras irá receber a taça e as medalhas de campeão brasileiro no confronto de amanhã contra o América no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira pode colocar em campo os jogadores que têm atuado nesta reta final de temporada, já que ele não tem novos desfalques. O atacante Hendrick vai para o jogo após ser preservado do empate contra o Cuiabá na Arena Pantanal. O Santos chega às últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, praticamente sem chance de garantir vaga na Libertadores. O Peixe está a 5 pontos do 8º colocado. Por outro lado, o alvinegro praiano tem garantido a sua participação em um torneio continental em 2023. O Santos ficará com a Copa Sul-Americana caso de fato não consiga 2 vitórias nesta semana e uma vaga na fase preliminar da Libertadores. O Santos joga na quinta-feira contra o Botafogo no Newton Santos e domingo contra o Fortaleza na Vila Belmiro. De São Paulo, Vinícius Moura. Valeu, Vinícius Moura. Acho que o grande destaque para o jogo do São Paulo, né, Carlão? Os demais já, Corinthians e Palmeiras, já tudo certo. Corinthians na fase de grupo da Libertadores, Palmeiras já campeão, Santos com uma situação complicadíssima em relação à Libertadores. E o São Paulo, que com o término desta 36ª rodada, saiu do G8. É o 9º colocado nesse momento. Então acho que passam a ser decisões. Esses 2 próximos jogos são decisivos para o São Paulo em termos de Libertadores. É o que restou para o nosso futebol. Palmeiras campeão de uma maneira muito tranquila. O Corinthians também podemos dizer que chegou ao objetivo, né, de Copa Libertadores, fase de grupos, de uma maneira tranquila também. E o São Paulo vivendo, né, esta irregularidade, vence 1, 2, empata 1, perde 2, 3 e não consegue ter um equilíbrio dentro da competição. E o Santos vivendo essa situação financeira caótica, né, e restando aí a Copa Sul-Americana, que no meu modo de entender não significa nada, né, porque de boa campanha. Significa que você ficou muito atrás e não está entre os dois, privilegiado, entre aspas, que os dois que não caem, que não sobem, que não se classificam para nenhum lugar. E o Santos ainda tem a Copa Sul-Americana como um prêmio de consolação. Mas fica a lição, principalmente para esse Santos Futebol Clube e para o São Paulo, que as 2 equipes que decepcionaram realmente. O Corinthians acho que atingiu dentro da sua limitação técnica e financeira um objetivo legal, que foi a Copa Libertadores. O São Paulo não fez um bom 2022, mas ainda tem a própria Copa Libertadores como objetivo. E o Santos que precisa se organizar financeiramente, só que ao mesmo tempo precisa qualificar o seu time. O Santos não pode ficar aí trocando e-mails com zona de rebaixamento, se classificando apenas então somente para a Copa Sul-Americana, penando na última rodada do Paulistão para não cair. O Santos precisa de algo mais, não só a organização financeira, mas também precisa qualificar a sua equipe, porque o Santos é gigante, não pode ficar aí colecionando fracassos. E claro, você vai acompanhar algumas decisões aqui na CBN Campinas dessas 2 últimas rodadas de Campeonato Brasileiro da Série A. Agora 4h41, vamos falar dela, que às vezes traz uma certa dor de cabeça para o torcedor, mas que esse ano até trouxe algumas alegrias, podemos dizer assim, se mantendo na Série B do Campeonato Brasileiro. Traz mais informações da Ponte, Júlio Nascimento, diz aí, Julião. Bom, Pio, vamos lá atualizar informações da Ponte Preta. Hoje, dia de despedida, também na Macaca, o Norberto, lateral, acabou se despedindo dos seus companheiros, não fica para o ano que vem. O Norberto, que chegou na Ponte com muita expectativa, né, principalmente por conta daquele período que ele teve no Cruzeiro com o Luxemburgo, em que ele foi um jogador importante ali do time mineiro na Série B. Depois teve uma boa temporada no CSA. Ele chegou até como um substituto do Apodi, que tinha deixado a Ponte Preta, mas apenas 26 jogos. O Norberto conviveu muito com as lesões e por isso teve muita dificuldade de ter uma sequência na Ponte, né? O Igor Formiga depois assumiu a titularidade com o Hélio dos Anjos, o Bernardo ficou ali como uma opção de emergência e o Norberto se despede da Ponte.
2 renovações em negociação neste momento. O Matheus Silva, zagueiro que não será aproveitado pelo Cruzeiro, será disponibilizado para o mercado e a Ponte tem interesse na permanência dele para formar o mesmo sistema defensivo dessa reta final de Série B, né, com o Fábio Sanches, com o Kaique França e com o Matheus Silva, se der certo a renovação dele. E um jogador que o próprio Hélio pediu a renovação é o Ramon Carvalho. Ramon Carvalho teve 11 jogos da temporada. Quando ele se firmou como titular do Hélio, ele teve uma lesão no joelho. E aí ele passou por um procedimento de cirúrgico, precisou aí de alguns meses para se reabilitar. O Ramon de Carvalho já tem retornado à sua rotina de treinamentos com intensidade e se renovar, a tendência é que ele esteja já na pré-temporada à disposição do Hélio dos Anjos. Então é mais um jogador aí que está nos planos, foi inserido. Ele não joga desde junho, quando se machucou contra a equipe do Cruzeiro, mas foi um pedido do Hélio. O Hélio confia muito nesse atleta. O Ramon, que não foi jogador do Hélio no período de Goiás, mas chegou a ser rival, tanto vestindo a camisa do Vila como do Atlético Goianiense. Ramon passou também por outras equipes e é um jogador aí que será observado pelo Hélio dos Anjos. E o time sub-23 da Ponte está em Portugal, hein? Vai passar aí por uma série de amistosos nessas próximas semanas e os jogadores serão observados também pelo Hélio dos Anjos, né? O Felipe Moreira, que é o técnico do time de aspirantes, vai passar um relatório para o Hélio dos Anjos. Alguns jogadores que estão nesse time de aspirantes já passaram pelo profissional, né? O zagueiro Cipriano, o volante Marcos Júnior, o meia Thales, o atacante Gabriel Venâncio. Então, esses jogadores também estarão sendo monitorados. Se algum se destacar, provavelmente estarão ali compondo o elenco da Ponte em 2023 na Série A2 e também na Copa do Brasil, que são as competições do primeiro semestre, né, Peu? É isso, Júlio Nascimento. O Norberto se despedindo da macaca, Carlão. O Norberto não conseguiu manter uma regularidade. A parte física comprometeu o desempenho do Norberto neste 2022. Tem até qualidade, fez um golaço, né, contra o Brusque, se eu não estiver enganado, no estádio Moisés Lucarelli. Foi eleito até um dos gols mais bonitos aí da competição. Mas não conseguiu a regularidade de 3, 4 jogos consecutivos. Sempre as lesões atrapalhavam. Tecnicamente, eu acho ele até mais jogador que o Igor Formiga, mas não tem a saúde, né? Fisicamente é um jogador que não ajudou a Ponte, por isso não teve aí o seu contrato renovado. Tem qualidade, mas nesse futebol competitivo, nesse calendário maluco, o Norberto vai ter dificuldades até no prosseguimento de carreira. Vai arrumar contrato, até porque é um bom jogador. Mas a regularidade numa temporada vai ser difícil, porque o Norberto fisicamente demonstrou algumas limitações. E quando o Júlio Nascimento fala de o Hélio dos Anjos monitorando atletas da base, já me vem Felipe Amaral à cabeça, que ontem, inclusive, num papo muito legal com a gente, no podcast Segunda Pod, então... acesse lá, youtube.com/esportecbn Campinas. A gente teve um papo muito legal ao vivo ontem com o Felipe Amaral, que ao longo da semana estará também no Spotify, Deezer, Apple Podcast. E o Amaral contando das experiências de como subiu para o time profissional, Carlão, nos leva muito a crer que tá certíssimo o Hélio dos Anjos em monitorar esses meninos. Até porque a base demonstrou ter qualidade, né? A gente criticou tanto a diretoria da Ponte e com merecimento, principalmente pelo que foi o Campeonato Paulista, em que a Ponte acabou sendo rebaixada. Por outro lado, analisando a situação com o copo cheio, vários jogadores subiram, jogadores com qualidade, principalmente o Amaral. O Leonaldo acho que já é uma realidade, né? O Leonaldo desde o ano passado já tem contribuído demais, terminou a temporada como capitão, marcando gol. Agora o Amaral é um cara para a Ponte investir, porque vai dar para fazer dinheiro com ele, a Ponte precisa, ele tem qualidade, tem uma cabeça boa. Se nada de anormal acontecer, tem um futuro brilhante pela frente, já é seleção brasileira de categoria de base. O Alisson, que foi um achado, não é da base, mas foi uma contratação. Mostra também que a Ponte tem observado bem os campeonatos estaduais, ela vai conseguir fazer dinheiro com o Alisson também. Então, às vezes é melhor você pincelar 1, 2 valores da base, 2 ou 3 jogadores aí de um centro desconhecido, de uma equipe menor, do que você investir em medalhão como a Ponte investiu no Campeonato Paulista e se deu mal. Verdade. 4h47, rápido intervalo, daqui a pouco tem o Guarani e tem Marco Guarizo na pista. CBN Esportes Campinas, segunda edição.
Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimóveis.com.br. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. .br e saiba mais. CBN Esportes Campinas, segunda edição. News Truck CBN Campinas. 10 para 5, 4h50. Vamos falar do Guarani aqui no CBN Esportes Campinas. Bugre também agora nessa fase de entre safra, já planejamentos, dispensas, preparações. Aliás, é isso que a gente vai falar pelos próximos 2 meses. Como é ruim quando acaba o Campeonato Brasileiro antes. E aí, Julião, como que tá essa movimentação do Bugre? Pois é, Pio, antes até de entrar no assunto reforços e chegadas no Guarani, um resumo também sobre jogadores que estão deixando o clube, né? O próprio Moser admitiu que ele inicialmente tinha a pretensão de trabalhar com 70% do atual elenco. Esse número foi reduzido para 60% porque o próprio técnico Moser recebeu a informação que alguns jogadores não ficarão para essa próxima temporada. Ele mesmo citou o caso do Eduardo Persson, né? Eduardo Persson era um jogador que estava nos planos do Guarani. O Moser gosta muito da versatilidade dele, foi titular em determinados momentos, mas o próprio Eduardo Persson pediu para buscar um novo clube onde ele possa jogar mais vezes, de forma frequente, não tem assim uma disputa tão grande como ele tem atualmente no Guarani. Um outro jogador é o Iago. O Iago não fica no Guarani, se despediu hoje também nas redes sociais. Ele encerra seu vínculo de empréstimo, volta ao Atlético Paranaense. O Iago teve 42 jogos e nenhum gol marcado. A mesma situação acontece com o Maxwell, que também se despediu do Guarani. Aliás, chama atenção, né? O Maxwell e o Iago foram jogadores importantes no acesso do Cuiabá em 2020, mas no Guarani não jogaram bem, não desempenharam um bom futebol e foram liberados pelo Bugre. Lucas Ramon também estava emprestado pelo Bragantino, volta ao seu clube de origem, não fica no Guarani para esse próximo ano. E outros jogadores também serão liberados aí nos próximos dias. O meio-campo deve sofrer também com algumas modificações em relação ao plantel. O volante Silas acabou sendo liberado, não permanece também. O Lucas Venuto foi devolvido também
o Santos não fica no brinco de ouro. Então, aos pouquinhos, o torcedor vai entendendo quais jogadores estão nos planos e quais jogadores não estão nos planos do Moser. Em relação aos reforços, Guarani já vai se adiantando bem em comparação aos outros anos. O presidente Ricardo Moisés e o Conselho de Administração já têm alguns nomes encaminhados, o volante Lima, o meio-atacante Derek, os 2 jogadores da Chapecoense, inclusive, que vão assinar contratos mais longos, assim como o Guarani ofereceu contrato de 3 temporadas para o Jamerson Bahia, e tem também o Lucão, o zagueiro Lucão, que na última temporada serviu o CSA, trabalhou no ano passado com o Moser no CSA, e é o seguinte, o Lucão, aquele mesmo que foi revelado pelo São Paulo, um velho jogador que estava em pauta no Guarani, não velho na idade, né, mas é um antigo sonho, né, da diretoria do Guarani. Em outros momentos o Lucão chegou a ser sondado pelo Bugre, mas dessa vez parece que vai dar tudo certo. É um jogador que praticamente já tem tudo encaminhado com o Bugre a partir de 2023. Sistema defensivo do Guarani que deve receber mais nomes porque passou o segundo turno bastante salcado, né, principalmente depois das saídas do Leandro Castanho e também do Hernando, viu, Peu? Valeu, Julião. Esses jogadores badalados, Carlão, eu não gosto muito quando eles estão, por exemplo, um time grande, tal, enorme, aí ele tem um problema e aí vem. Mas na situação que está o Lucão, eu acho legal. Na gíria do futebol a gente fala que o Lucão ainda está com fome, né? Então ainda tem aquela vontade diferente do Castan, com todo respeito ao Castan, mas a situação financeira já estabilizada. Não precisa do Guarani mais, já estava em término de carreira, então veio, mas não veio, né? E acabou decepcionando, tanto é que nem terminou aí a sua trajetória, nem terminou a temporada com a camisa do Guarani. Eu acho que o Lucão, não por essa temporada no CSA, mas por outras temporadas, a passagem dele no Mirassol, o começo de carreira dele do São Paulo foi muito interessante também. Eu acho que dá pra apostar, Eu tô encanado, assim, eu tô com a pulga atrás da orelha com esses que é tema de debate aqui diariamente, né? O atacante tático. Eu acho que as diretorias de Campinas, elas precisam rever algumas situações, algumas contratações, né? Pegar realmente o lastro do jogador, quantos jogos atuou, quantos gols marcou, porque olha o que tem de atacante tático, mas lota o truck inteiro aqui de atacante tático em Campinas, e o Iago, infelizmente para ele aí, se encaixa nesse contexto. Bom, e agora nós vamos com o nosso esportista Marco Guarizo, o nosso piloto Marco Guarizo. Você que não está no YouTube e tiver condições de ir para o YouTube, youtube.com/CBN Campinas, nós vamos trazer o Marco Guarizo testando a pista aqui do Motor Park. Para você que está no rádio, ele vai narrar um pouquinho da volta e eu também vou dar uns pitaquinhos. Vai, Marco Guarizo, mostre pra gente toda a sua habilidade no volante, Marcão. Começando uma volta com um carro sueco, não vou falar a marca senão eu vou ter que pagar a multa, e vamos que vamos, sem pagar multa no trânsito agora. Primeira curva fechada aqui no Autódromo de Tuiuti. Agora a gente já vai para aquela velocidade, aquele 0 a 100 que você não quis fazer. Tem um retardatário na frente, a gente vai trazendo, agora vai tentar pegar o vácuo para ultrapassar, não, porque essa curva é bem fechada. Temos um hairpin aqui, tangencia pela direita, rolou tudo aí atrás. E vamos que vamos. Agora uma saída estreita da curva, mais uma reta antes da gente chegar na chicane. Aqui a placa mostra 150 por hora. A gente vai dar uma freada meio em cima. Vamos que vamos. Ultrapassa, chicane. Agora uma subida, hein? Uma curva bem fechada, praticamente um saca-rolha. Tangencia por fora, vem na zebra e vai ganhando velocidade, mas agora aqui tem que frear porque é um ponto cego. Vamos para a segunda volta agora. Tangenciando aqui também para sair rápido. Hora de acelerar de novo, tem mais uma curva fechada no local. Agora aqui uma balanceada. É impressionante como o carro, além de não fazer qualquer som de motor, ele também é muito estável. A freada dele é muito rápida. Aqui a gente tangencia para pegar outro saca-rolha, esse na subida, ó. Agora traz para cá, para a direita. Mais uma curva fechada agora também. E vem mais uma vez na zebra para aproveitar o melhor da pista. Buscando
maior ponto de velocidade. Agora mais uma reta, vamos mais uma vez para a segunda volta, é um segundo percurso agora. Mais uma vez chegando na região da chicane, placa de 150, freia em cima e faz... França, só no YouTube agora, as imagens aí do término da volta de Marco Guarizo, mas é realmente... Não, parabéns para Marco Guarizo. Vou falar para você, ele tem um dicionário automobilístico, inclusive. Sem dúvida. Ele é um grande, agora falando é um sério, ele é um conhecedor profundo de Fórmula 1, de automobilismo. Fã. E a gente aprende muito com o Guarizo. E é um homem de múltiplas funções, não só automobilismo. Sim. Carnaval a gente aprende muito, impressionante. Mas grande, o assunto hoje é automobilismo. É automobilismo. Ô, Fábio Scheib, você gosta de automobilismo ou o seu negócio é mais o futebol mesmo? Bastante futebol, mas eu também assisto automobilismo de vez em quando. Sempre bom aos finais de semana, não é, Pio? Ah, não tenha dúvida disso. Ô, Fabião, pra gente terminar o CBN Esportes, ontem falamos dos confrontos da Liga dos Campeões. Hoje temos confrontos da Liga Europa, Fabião. Pois é, foi sorteado pela UEFA os confrontos das oitavas de final da Liga Europa. E tem duelo grande, viu, Pio? O Barcelona enfrenta o Manchester United, a Juventus pega o Nantes, o Sporting pega o Midtjylland, o Shakhtar Donetsk pega o Rennes, o Ajax enfrenta a União Berlim, o Bayer Leverkusen enfrenta o Mônaco, o Sevilha pega o PSV, a Eindhoven, e o RB Salzburg enfrenta a Roma. Assim como na Liga dos Campeões, a Liga Europa também terá seus confrontos de ida em fevereiro de 2023, viu, Pio? Ô, Fabião, que coisa, hein? Barcelona e Manchester United, é isso? Barcelona e Manchester United. É confronto de Liga dos Campeões esse, mas não se engana que é pela Liga Europa, viu? Ô Carlão, só pra gente terminar. Na Liga Europa já cai o confronto dos dois maiores, poderia ser a final. Já foi final de Champions. Champions. Mas hoje mostra a decadência, né? Não desrespeitando a tradição, que é enorme, mas a decadência dos dois clubes. Fábio Scheib, até amanhã, Fabião. Um abraço. Valeu. O Carlão de Freitas, até amanhã aí no estúdio, sem velocidade. Sem velocidade. Vamos voltar à realidade, Pio. Até amanhã. Valeu. Hoje foi um dia muito legal. Muito legal. Olha, gente, só convidar, fazer o último convite. youtube.com/esportecbn Campinas, acompanha lá o podcast Segunda Pod com o Felipe Amaral, volante da Ponte Preta, que conversou com a gente ontem. A gente volta amanhã. Até lá. Grande abraço. Tchau. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimóveis.com.br.